Graças a Deus. Salve a igreja de Deus, com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite, meus irmãos? Quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus? Louvado o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 4, por favor, todos quanto puderem, abra a tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a glória de Deus. Veja se alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Louva a Deus pela vida dos nossos irmãos, todos quantos se encontram na presença de Deus. Que o Senhor abençoe vossas vidas, nos dê saúde, dê graça. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículos de número 26. 26. Diz assim: e dizia: o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último um grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Amém? Podeis assentar, dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu peço, por favor, a sua atenção a essa palavra. Creio que Deus, o Senhor, Ele tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite. Estamos aqui diante de uma palavra gloriosa, uma palavra poderosa, como é a palavra de Deus, onde esse capítulo é de número 4 aqui do Evangelho de Marcos. Ele está dividido, na verdade, em algumas parábolas, por exemplo, 4 parábolas, nós encontramos aqui nesse Evangelho, no capítulo de número 4, e esse Evangelho é curioso, é necessário a gente saber que ele revela, quando nós lemos a partir do primeiro versículo, do primeiro capítulo, nós vemos Jesus ele sendo apresentado como Filho de Deus, como aquele servo que está ali já resolvendo a situação, já resolvendo os problemas. Principalmente o capítulo de número 1 mostra o Senhor Jesus, ele já ali executando o trabalho de Deus, Jesus ele pregando, Jesus curando, mostra o Senhor Jesus repreendendo demônios por várias ocasiões. Logo no primeiro capítulo, Jesus ele já repreendendo os demônios, Jesus ele mostrando verdadeiramente todo o poder de Deus. E aqui neste capítulo de número 4 que nós lemos o texto do verso 26 ao 29, a Bíblia mostra aqui para nós acerca do reino de Deus. A Bíblia fala sobre o reino, como está escrito o título, a parábola da semente. E quando se fala em semente, se fala acerca do reino de Deus, acerca da palavra de Deus. E Jesus mesmo, ele veio a essa terra, Jesus veio a este mundo anunciar, quando nós vemos desde o Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 3, quando João Batista ele começa a anunciar o Evangelho, ele anuncia de uma forma muito simples da gente entender, ele dizendo para todos aqueles que ouviram que o reino de Deus era chegado e que havia necessidade de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino
os outros também diziam dessa maneira. E veja, meus irmãos, eu quero nessa noite falar à igreja, como um tema, que o reino, o tema é o seguinte: o reino que cresce em silêncio. Por que o reino cresce em silêncio? Porque o reino de Deus, muitas das vezes, para nós, os seres humanos, nós ficamos muitas das vezes confundidos acerca do reino de Deus, acerca da maneira como o reino de Deus ele trabalha. Para muitos, veja, quando nós lembramos lá no livro de Gênesis, por exemplo, quando o Senhor ele formou, depois de tudo estar pronto, o Éden está pronto, tudo pronto, Deus ele coloca no homem, Deus ele faz Adão, a sua imagem, a sua semelhança, e Deus coloca Adão para tomar conta do jardim. E o que acontece, meus irmãos? Deus vai ver ali a solidão em Adão, e Deus ali vai presenteá-lo com uma disjuntora. Deus vai preparar uma esposa para Adão. E veja que o plano de Deus estava perfeito, tudo estava pronto, a criação de Deus, tudo perfeito, tudo feito, não havia mais nada a fazer depois da esposa de Adão. Então, eles vão viver em paz, vão viver feliz ali, certamente, muitos anos, muito tempo eles viveram em paz, segundo diz, os historiadores judeus, não é eu que estou dizendo, mas alguns historiadores judeus antigos, eles dizem que Adão viveu cerca de mais de 14 mil anos. Alguém pode olhar e falar: pastor, mas é impossível. Meus irmãos, antes do pecado, o homem era imortal, porque o que mata o homem, o que faz com que nós descemos a sepultura, o que faz com que nossos dias são diminuídos nessa terra, são nossos pecados. Então, antes de Adão, antes do pecado, a gente observa que Adão, então, ele poderia ser eterno até o pecado, porque o Senhor Deus diz para ele que no dia que eles desobedecessem a Deus, que eles comessem o fruto que era proibido por Deus, certamente ele iria morrer. Veja que vai haver uma contestação ali entre a mulher e a serpente, quando a mulher diz que Deus, que se eles comessem, eles iriam morrer, mas a serpente diz: eu garanto que você não vai morrer, pode comer, fica tranquilo, que eu garanto que você não vai morrer, você vai ficar tranquila como eu. Então observa que a mulher, ela deu ouvido para a serpente, deixou de dar ouvido a Deus e comeram, tanto a mulher quanto Adão. E o que vai acontecer, meus irmãos? Nós observamos que, a princípio, para muitos, olhando assim, numa visão panorâmica, não atendendo aos detalhes,
verso 15, Deus diz assim, olha, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso 15, o Senhor diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, para a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E o versículo 17, finalizando. E então disse Deus para Adão, quando deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Quando nós olhamos, meus irmãos, essa palavra, dá a impressão que os planos de Deus foram frustrados, né? Que Deus ficou decepcionado, mas sabemos nós, pela palavra do Senhor, que todas as coisas que hoje acontecem, já aconteceu. Para Deus não existe surpresa, né? Como tem o ditado aí que diz no mundo, né? Peguei de calça curta. Para Deus, ninguém pega Deus de calça curta, né? Ninguém subestima Deus. E observa então que o Senhor ele já tinha um plano, né? Deus ele já tinha um plano, que se o homem não desse ouvido, ele sabia que o homem ia falhar, então Deus diz que ele ia preparar o seu filho. A mulher daria à luz um filho, e esse filho ia chegar um dia que ele ia esmagar, ele ia pisar a cabeça da serpente. Então veja que o Senhor está fazendo uma promessa futurística. Deus está fazendo uma promessa que ele ia além do entendimento, do conhecimento de Adão e Eva, porque não havia humanidade ainda, ou seja, a sua prole, né, a posteridade, os que viriam depois, iriam olhar, porque certamente Adão ia anunciar isso. Então eles queriam ouvir e falar, mas quem é esse? Ou seja, que haveria uma expectativa em cada criança que viesse ao mundo, em cada menino que viesse ao mundo, e havia uma esperança. Será que é esse? Será que é esse? Isso, meus irmãos, foi até o dia que Jesus veio à terra. Essa expectativa, porque é uma palavra profética, é uma palavra dita não por qualquer pessoa, mas é uma palavra dita por Deus. E o capítulo 3, verso 31 do Evangelho de São Marcos, está escrito que passarás os céus, passarás a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor Jesus. E tocante a essa palavra, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que tudo aquilo que Deus
questiona Jesus, dizendo: Jesus está operando, Jesus está fazendo isso por intermédio de Beelzebul, Jesus está fazendo o que ele está fazendo por intermédio dos príncipes e dos demônios. Mas o que Jesus vai falar? Um reino que é dividido, ele não subsiste, ele não prevalece. Um reino dividido, ele não pode ir adiante. Um reino dividido, ele cai por terra. Então, amados e queridos irmãos, eles vão atribuir o milagre excepcional, eles vão atribuir para o inimigo da nossa alma e não para justificar que Jesus está operando por intermédio do inimigo. Só que detalhe, em meio a toda a crença ou a descrença, o reino de Deus está crescendo lentamente. O reino de Deus está crescendo em silêncio. E as pessoas não mais que acreditavam. Por quê? Porque ali um acreditava em Jesus e seguia Jesus. Aqui outro acreditava em Jesus e seguia Jesus. Ali outro acreditava em Jesus, seguia Jesus. Aqui Jesus dava vista para um cego, esse cego seguia Jesus. Ali Jesus fazia o mundo falar, aquele mundo seguia Jesus. Ali Jesus ressuscitava alguém que estava morto, a família e todos aqueles que estavam no velório seguia Jesus. Isso quer dizer o quê? Que o reino de Deus está se expandindo, o reino de Deus está crescendo. E detalhe, meus amados e queridos irmãos, que tentaram um dia apagar o reino de Deus, tentaram de uma maneira apertar o botão e apagar o reino de Deus, desligar o reino. De que maneira? Matando Jesus. Tentaram matar Jesus, tentaram de alguma maneira acabar com Jesus. Mas o que vai acontecer? Presta atenção. Quando eles colocaram Jesus na cruz, agora nós vamos acabar com o reino de Deus, agora nós vamos matar Jesus. Amados e queridos irmãos, o que a Bíblia mostra para nós? Que Jesus, ele mostra a sua humildade. Jesus, ele pede para o Pai, que o Pai perdoe todo aquele povo. O Senhor diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. E veja, meus amados e queridos irmãos, que ali naquele momento, no encerramento, ali não que eles mataram Jesus, mas Jesus fala no Evangelho de João que ele tem o poder de dar a vida dele e ele tem o poder de tomar a vida dele de volta. Então não mataram Jesus, Jesus ele se entregou, ele deu a sua vida por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Jesus ele deu a sua vida por nós, porque ele nos ama. Então quando Jesus ele vai, naquele momento, quando ele vai fechar os seus olhos, ele vai se entregar, ele diz uma palavra em grego, uma palavra interessante, uma única palavra que tem um sentido muito grande. Ele diz uma palavra em grego que se chama tetelestai, que quer dizer está consumado. Ele diz: está consumado. Eu entrego meu espírito que Jesus inspirou. Naquele momento, provavelmente, o mundo agora poderia estar em festa, o inferno poderia estar em festa. Mas Jesus, com o seu poder sobrenatural, ele revela para nós no Evangelho, aliás, ele revela para nós na revelação no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1. Ele diz que ele é aquele que tem a chave de dois lugares. Ele tem a chave do inferno e ele tem a chave da morte. Jesus ele tem o poder sobre a morte, Jesus tem o poder sobre o inferno. Por isso
gente tem medo? A gente tem medo do bandido, tem medo do ladrão, a gente tem medo do criminoso. Ai, eu tenho medo, porque vai que ele tira a minha vida. Ele só pode matar a tua carne, ele não pode fazer mais nada com isso. Mas Jesus, ele diz assim: olha, antes temei aquele que além de matar a carne, tem o poder de lançar a alma no inferno. A esse temei, disse o Senhor Jesus. Então, ou seja, nós preocupamos com as coisas exteriores, nós preocupamos com as ameaças que estão aí diante dos nossos olhos. Só que essa ameaça, meus irmãos, para nós são limitadas. Essas ameaças são limitadas. Essas ameaças não podem fazer nada com aquilo que é precioso. E o que é precioso? A nossa alma. Essas ameaças externas têm um poder só na nossa carne. A nossa carne vai voltar para o pó, mas o nosso espírito, a nossa alma, pertence a Deus. É o que de maior valor que nós temos. Então, não se preocupe com o que possa acontecer nos dias que estão por vir. Confie em Deus, alegre o teu coração no Senhor. Como eu havia dito, muitos estavam felizes porque agora Jesus morreu. Agora ia acabar toda aquela revolução, todo aquele reboliço, ia acabar para as multidões de um lugar para outro, do deserto, do mar, ou enfim para a cidade, ia acabar, ia voltar para a paz ia reinar. Será que foi isso que aconteceu, meus irmãos? Será que foi isso que o inferno recebeu? Será que foi isso que ele alcançou? Será que ele teve essa paz? A partir do momento que Jesus foi sepultado e depois que o Senhor Jesus ele ressuscitou dentre os mortos, a partir do momento que ele apareceu aos seus discípulos e a partir do momento que Jesus diz: Pai, seja convosco, recebei o Espírito. A partir daquele momento, aqueles homens que estavam como mortos, eles agora começam a ser cheios da presença de Deus, eles começam a ser vivificados. Ou seja, o Senhor Jesus tirou eles da morte e trouxe para a vida, tornando agora homens, não homens comuns, mas homens cheios da presença do seu Espírito, cheios do seu poder. Igreja de Deus, eu quero dizer para você nessa noite de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus, o Senhor, ele tem um projeto na tua vida, a alma em você, a alma na tua vida que o mundo não conhece, que o mundo não tem. Sabe o que é que existe na tua vida? A presença do Espírito Santo de Deus. Há sobre nós a presença de Deus por intermédio do seu Espírito, e essa presença que faz a diferença na nossa vida, ou que nós façamos a diferença nessa terra. Meus irmãos, veja bem, aqueles homens agora, depois da ascensão de Jesus, que Jesus ascendeu ao céu, aqueles homens, eles vão se reunir em Atos no capítulo 2, e a Bíblia diz para nós que eles vão orar aguardando o 50º dia. O que tem a ver o 50º dia? O 50º dia era o dia de Pentecostes. O 50º dia era o dia 50, contando a Páscoa, o fim da Páscoa, conta 50 dias, então daria o 50º dia, e nesse 50º dia era o dia de Pentecostes, era a festa das colheitas. E os discípulos na festa começaram a orar pelos judeus, porque o Senhor disse que eles não era para arredar o pé de Jerusalém, era para eles ficarem em Jerusalém até que o alto, até que do céu eles fossem, eles viessem ser revestidos, eles viessem ser cheios do poder de Deus. E o que vai acontecer? Eles começaram a orar, buscar, clamar a Deus. Quando entra no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que um vento veemente e impetuoso começou a soprar naquela casa, em toda aquela casa, naquele ambiente ali no cenário.
línguas repartidas como de fogo, e aqueles homens agora começam a falar em línguas estranhas, aqueles homens começam a profetizar. Meus amados e queridos irmãos, algo sobrenatural acontece aqui no reino de Deus, dá um passo grande, porque aqueles homens agora, por intermédio da vida deles, algo extraordinário iria acontecer. Pedro, ele vai pegar a oportunidade. Pedro provavelmente ele sobe ali numa tribuna, e Pedro começa a pregar, Pedro começa a anunciar, dizendo para aquele povo que aquilo que estava acontecendo foi aquilo que havia sido pregado pelo profeta Joel, lá no capítulo 2, no versículo 28, 29 e 30, que iria chegar nos últimos dias, que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre as pessoas, sobre os jovens, sobre os velhos, e haver sonho, e haver visões, revelações. Pedro então está falando ali, pregando aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E o que vai acontecer, meus irmãos? Quando Pedro acaba de pregar, Pedro vai fazer um apelo. Pedro vai falar: quem quer aceitar Jesus? Quem quer ser um cristão agora? Quem quer ser um seguidor de Cristo? Quem quer agora andar no caminho? Quem quer seguir o caminho? A Bíblia diz que quase, não foi, não é exato, diz que foi quase 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus na primeira pregação do apóstolo Pedro. Isso não é expansão, isso não é o crescimento do reino? Certamente é o crescimento do reino. O reino do Senhor está crescendo. Só que, meus irmãos, o capítulo aqui que nós lemos do Evangelho de Marcos, deixa eu falar aqui alguma coisa acerca dessa semente, tem aqui alguma coisa interessante, eu quero passar para os meus irmãos, em nome de Jesus. O reino cresce, o reino se expande, continua expandindo. Quando chega aqui nesse capítulo de número 4, veja que é uma parábola. O que é uma parábola? Jesus está fazendo uma comparação para que as pessoas pudessem entender o reino de Deus, aquilo que Jesus ia dizer. Se Jesus dissesse como era, todo mundo ia dizer: peraí, Jesus está falando em coreano, nós falamos grego ou hebraico, nós não estamos entendendo nada que Jesus está falando. Então Jesus ele vai usar a figura de linguagem, ele vai usar algo aqui da terra, algo que todo mundo conhece bem, e fazer uma comparação com aquilo que ele queria dizer, para que eles pudessem entender uma forma bem didática de Jesus explicar o reino do céu. Então Jesus começa no verso 26 dizendo: olha, o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra, ou semente para a terra. Quem que não conhece isso? Todo mundo conhece, porque o homem pegava ali a sua bolsa, a sua sacola cheia de semente, e ele então pegava a semente com a mão, ele começava a lançar, e o vento encarregava de plantar a semente, de sepultar a semente. Então isso é fácil das pessoas entenderem. Então Jesus diz que o reino de Deus é assim como se o homem lançasse a semente à terra. Vamos entender isso, meus irmãos. O reino de Deus, primeiramente, ele não se limita. O reino de Deus ele não se limita ao território físico ou alguma coisa que nós olhamos. O reino de Deus está aqui, nessa metragem, tanto por tanto, ou tantos alqueires por tanto, ou tanto quilômetro por quanto. O reino de Deus ele não se limita à nossa métrica ou à nossa medida humana, mas
estou aqui como pastor, como pregador da palavra de Deus. Esse homem que representa um missionário que está em missão transcultural. Esse homem representa uma missionária, um evangelista, alguém que está tocando a trombeta na terra, que está anunciando o reino de Deus. Então esse homem que saiu a semear representa aqueles que tocam uma trombeta, aqueles que lançam a semente, aqueles que pregam, que evangelizam, que entregam a literatura, aqueles que estão aí pregando a palavra de Deus na praça pública, em qualquer outro lugar. Então o homem é qualquer um que anuncia o reino de Deus. Segunda coisa, a semente. O que quer dizer a semente? A semente, ela simboliza a palavra de Deus. O capítulo 4, aqui o versículo de número 14, está aqui, ó, o versículo 14 do capítulo 4, fala que o que semeia, semeia a palavra. Então veja que a semente simboliza a palavra de Deus. Então todos aqueles que pregam, eles estão pregando, ou seja, aqueles que anunciam a palavra de Deus, eles estão semeando a palavra. Meus irmãos, só que semear a palavra de Deus é algo muito interessante, porque qual de nós que já semeamos uma semente e todo dia a gente vai na rega, todo dia a gente vai lá dar uma olhada, de repente nasce ali uma praga, nasce alguma outra coisa antes da semente, nós vamos lá, arrancamos, porque não é aquilo que a gente quer que produz. Eu plantei uma semente, está nascendo outra coisa, então a gente vai lá e tira. Daqui a pouco, uma hora que a gente menos espera, brota. A gente fica feliz da vida. Nós cuidamos, nós adubamos, porque nós temos a esperança que aquilo que nós semeamos venha dar posteriormente um fruto. E se nós semeamos uma semente, é porque certamente o fruto que nós degustamos, que nós comemos, foi um fruto bom, foi um fruto gostoso, e eu quero manter a qualidade daquele fruto plantando aquela semente. Só que detalhe, todos nós sabemos que a semente que nasce rápido, cresce rápido, flui rápido, produz, frutifica rápido. Mas também tem um ditado árabe, que diz que aquele que planta tâmara, ele não come tâmara. Não é assim? Alguém já ouviu isso? Tâmara é muito gostoso, só que quem planta não come. Por quê? Porque a tâmara, ela demora 120 anos para produzir um fruto. Ou seja, eu vou plantar, o meu filho, ou quem vai comer daquilo que eu plantar, são os meus netos ou bisnetos que comerão. Meus filhos vão comer. Aí alguém pode dizer, pastor, mas para que eu vou plantar algo dessa maneira se a gente não vai degustar? Não é o que a gente pensa? Dessa maneira. Só que nós temos que pensar naqueles que vêm depois de nós. Puxa vida, eu comi, foi tão bom, tão gostoso. Então eu vou semear para que outros também amanhã ou depois possam provar, experimentar desse fruto maravilhoso que eu experimentei. Só que, meus irmãos, a nossa missão aqui nessa terra é lançar a semente. O crescimento não depende das nossas forças, mas o crescimento depende unicamente, exclusiva da ação de Deus. O crescimento depende de Deus, depende da ação, depende da vontade de Deus. Quantas das vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente quer ver um crescimento rápido? Não é o que a gente quer? Tudo que a gente vai fazer já quer que acontece na hora. E a Bíblia diz que há um tempo, capítulo 3, verso 1 de Eclesiastes, diz a Bíblia que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo determinado para Deus. O segundo versículo 27, o primeiro, você come semeou a semente, o verso 27 diz: e
Veja que a Bíblia está mostrando aqui para nós que o homem, né, na sua vida normal, esse homem ele dorme, esse homem ele levanta, entra dia, entra noite, e de repente, lá no belo dia, a semente brota. Não, o que a Bíblia está dizendo, a semente brota. Então veja, como eu falei anteriormente, que o tempo não depende da vontade do homem, o tempo depende de Deus exclusivamente. Veja que o semeador, ele descansa, ele dorme. O semeador, ele não manipula o crescimento. Qual de nós, que se pudéssemos, nós não manipularíamos qualquer objeto, qualquer semente que a gente plantasse? Ah, vai demorar 5 anos para comer, não, eu vou dar um jeito para comer numa semana. Se nós pudéssemos, faríamos isso. Só que o semeador, ele não tem esse poder. Veja que a Bíblia diz que ele dorme, ele levanta, entra à noite, sai noite, entra dia, até que chega um determinado dia, que o processo do crescimento, ele será inevitável. Vai chegar um momento que o crescimento, o processo que é invisível e misterioso, vai chegar um momento que ele vai se manifestar. Vai chegar um momento que aquilo que está sepultado vai ter que sair para fora, vai nascer. E veja que o semeador ele não sabe como que aquilo acontece, como que acontece aquela manifestação dentro do grão, dentro da semente, para nascer. Ele não sabe, não tem como manipular, não tem como ele entender. Meus irmãos, nas mínimas coisas, uma semente, talvez ninguém vê nada, mas é um mistério muito grande de Deus. Nós pegamos a semente mais simples possível, né? Até olhando aqui para a palavra de Deus, quando Jesus fala da semente da mostarda, que é a menor de todos os grãos, e Jesus diz que ela sendo a menor de todos os grãos, Jesus fazendo um comparativo com a fé. Quando essa semente ela é plantada, é lançada na terra, a Bíblia diz que ela produz, né, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Não é a maior de todas as árvores, mas é de todas as hortaliças, de todo aquilo que tem na horta, que produz uma horta. A menor semente da mostarda produz a maior planta na horta, aonde os pássaros vêm, se aninham, assombram-se ali, enfim. Então algo tão pequeno pode produzir um efeito tão grande, Jesus comparando com a fé. A outra coisa, meus irmãos, o crescimento, ela não depende de nós. O crescimento é obra de Deus, é obra exclusiva de Deus. Observa aqui no capítulo 3, no versículo capítulo 3, verso 6 de 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo, ele diz bem assim, ele diz, olha, eu plantei, Paulo dizendo, eu plantei, né, eu semeei, e ele continua, e Apolo regou. Não, está escrito lá, 3,6 de 1 Coríntios, eu plantei, diz Paulo, Apolo regou, ponto vírgula. Mas quem deu o crescimento é Deus. Então, observa, queridos irmãos, que o crescimento é obra de Deus. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Para nós entendermos. Falando de palavra, falando de semente, falando de homem, isso aqui tudo que nós estamos falando, está falando do que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou lançando a semente, eu estou semeando a semente, eu estou plantando aqui. Aquele que semeia, semeia a palavra de Deus. Então eu estou semeando a palavra. Só que o que vai acontecer? A minha vontade é que aquele que não é crente, que aceite Jesus hoje, aquele que está distanciado, que reconcilie hoje, aquele que está perambulando, perdido, que tome uma decisão na sua vida e se firme hoje com Cristo. É o meu desejo, é a minha vontade. Aquele que já está na igreja, que está mais ou menos, eu quero que ele já fique para mais, não para menos. Aquele que está começando dando glória a Deus, eu quero que ele dê também aleluia.
texto de 1 Coríntios: eu plantei, Apolo regou, só que o crescimento quem dá é Deus. O que a Bíblia está mostrando? Que a obra de Deus é feita em conjunto. A obra de Deus não se faz sozinha. Eu não faço a obra de Deus sozinho. Você não faz a obra de Deus sozinho. Observa o culto. Ouve todo mundo trabalhar para o culto estar sendo aqui feito nessa noite. Alguém veio, fez a primeira oração, uma hora orando. Alguém veio posteriormente e dirigiu o culto, cantou corinho, cantou hino da harpa. Outros cooperaram com a oportunidade, lendo uma palavra, orando, fazendo alguma coisa, e chegou o momento agora de nós estarmos pregando a palavra. Então a obra, ela não se faz só, a obra de Deus, ela faz em conjunto. A obra de Deus se faz todo mundo junto, com as mangas arregaçadas, dobradas. Assim se faz a obra de Deus. Se eu sozinho aqui, se vocês não cooperar, não terá finalidade de eu estar aqui. Vocês sozinhos aqui, se eu não estiver aqui, não tem fundamento. Ou seja, Jesus, a Bíblia diz que a igreja é um corpo. Cada um de nós somos partículas, somos membros desse corpo. Aonde Cristo é a cabeça dessa igreja e nós somos parte. Ou seja, o corpo, para atuar bem, ele tem que estar em harmonia. As coisas têm que estar funcionando bem. Cada membro tem que estar bem, tem que estar firme com Jesus, tem que estar alegre, tem que estar orando, buscando, jejuando, tem que estar voltado para o céu, para que as coisas possam fluir da maneira que Deus quer no nosso corpo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Veja, meus irmãos, que o cristão, ele deve confiar unicamente no tempo de Deus. Lembra que nós falamos em Eclesiastes 3:1, que é um tempo determinado para todo propósito embaixo do céu? O tempo, as estações do tempo, os anos, os dias, os meses, a hora não convém para nós. Eu sempre gosto de lembrar que quando a gente vai ler a biografia de Santo Agostinho, um dos pais da igreja, do primeiro século, ou melhor, do início, desde o princípio ali, no começo da igreja, Santo Agostinho, ele disse, ele revelou que Deus, ele fez o tempo existe por causa de mim, por causa de você. O tempo existe por causa de nós, o tempo não existe por causa de Deus. Deus, ele é Deus, ele age fora do tempo e dentro do tempo. Como se para Deus não existe barreira. Deus, ele age em todo o tempo. É um mistério muito grande. É como nós lemos no capítulo 90 de Salmos, no verso 2. Quando a Bíblia diz lá que de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Se eu perguntar para algum dos irmãos, meus irmãos, quanto tempo é uma eternidade? Uma vez na faculdade teológica, o professor perguntou isso. Nós falamos sobre a eternidade. E ele perguntou isso aí, ele falou: se você tivesse 1 milhão, o que você fazia com 1 milhão? Daqui a pouco ele olhou: se você tivesse 1 trilhão, o que você fazia com 1 trilhão? Ele foi perguntando, dizendo: a nossa mente não consegue calcular, não consegue fracionar as coisas, porque é algo, é valor elevadíssimo, nós não temos noção do que é isso. Aí ele diz: e a eternidade? A eternidade, para nós mortais, não se calcula. Mas para Deus, a eternidade, ela tem início e tem fim. E tem outra eternidade que tem início e tem fim. Porque senão, Moisés, quando escreveu o Salmo 90, ele não dizia dessa maneira: de eternidade a eternidade, antes que o mundo, antes que a terra existisse, o Senhor é Deus. O Senhor é. Então, meus irmãos, é um mistério muito grande as coisas do nosso Deus. Por isso o cristão, ele deve confiar no tempo de Deus. Nós precisamos aguardar o momento de Deus, a hora de Deus. Tudo
Talvez alguém pregou para você lá atrás, meses, anos, e hoje você está aqui. Hoje você está aqui na presença de Deus, hoje você é um salvo. Mas por quê? Porque alguém lá atrás pregou, alguém pregava para mim desde pequeno, eu não entendia. Deus usava vaso, falava comigo desde pequeno, minha mãe que ouvia, guardava no coração, em um tempo determinado, ela apresentava para mim aquilo que Deus dizia. Ou seja, Deus fez promessa na minha vida. E hoje, Deus está cumprindo quantos anos? Você que aqui está, talvez quando você era pequeno, você ia para a igreja quando era pequeno, a família desviou, você também desviou, mas Deus tinha uma promessa na tua vida. Uma palavra, uma semente foi lançada no teu coração. Aquela semente foi lançada como a semente da tâmara, por exemplo, que demora 120 anos, talvez alguma coisa próxima disso, mas foi lançada no teu coração. A família desviou, você desviou, foi para o mundão, envolveu com tudo e com todos, aprontou, só que chegou o momento que a palavra, ela começou a germinar, você começou a sentir algo diferente no teu coração, e você teve a necessidade de buscar Deus, você teve a necessidade de sentir Deus ele regar essa semente no teu coração, por intermédio do Espírito Santo. E hoje você está na presença de Deus, hoje você está na casa de Deus, por causa da semente que Deus foi semear. Outros estão recebendo a palavra agora, outros estão recebendo a semente agora no coração. Talvez hoje não queiram, mas amanhã pode ser que querem a palavra de Deus, querem aceitar Jesus amanhã, mês que vem, ou ano que vem. Talvez agora não querendo, talvez você diz, não, hoje não, está cedo, deixa para depois. Não se preocupe, a palavra foi semeada. A palavra foi semeada. E Isaías, cheio do Espírito Santo até o tutano, ele diz que toda a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para Deus vazia. Antes ela prosperará com ímpeto para cumprir, para fazer toda a boa vontade de Deus, para então ela voltar para Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é poderosa. Aqui o versículo de número 28, eu acho muito interessante essa palavra, Marcos 4:28. Porque, veja bem, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, veja a sequência: a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Então, erva, como está dizendo aqui, depois o grão, a espiga e depois o grão. Vamos entender qual que é esse mistério. Por que Jesus está falando dessa maneira? A expressão, meus irmãos, quando Jesus aqui ele diz que a expressão a terra por si mesma, a terra por si própria, dá origem à palavra de Deus que é automática, a palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que é pura. É como está escrito lá no capítulo 4, verso 12 de Hebreus. Não está escrito lá? Hebreus 4:12, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus tem esse poder. O crescimento, meus irmãos, da palavra, da semente, o crescimento é gradual. Você não planta hoje e já cresce amanhã. Tem etapas. E nós vemos, eu fiz questão de frisar as três etapas. O primeiro, cresce a erva. E o que é a erva? É o início da fé. São os primeiros sinais. Então, o primeiro crescimento, a erva, a planta pequena, é o início da fé. É o início da fé do homem, é o
início da fé da mulher. São os primeiros sinais que a palavra de Deus está fazendo efeito na nossa vida. É aquilo que Paulo falou em Romanos, que a fé ela vem pelo ouvir e vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então, começa primeiro a erva. A erva é os primeiros sinais que alguma coisa está nascendo, alguma coisa está crescendo. O segundo sinal é o quê? A espiga. E o que é a espiga? É uma segunda fase, que é o crescimento, é a firmeza, é o amadurecimento. As coisas acontecem do dia para a noite. Então, está no segundo estágio. Agora, meus irmãos, às vezes nós falamos acerca disso. Quantas pessoas que às vezes ainda estão no primeiro estágio, tanto tempo, parece que não desenvolve, parece que a fé da pessoa está ali parada, né? Você não vê o negócio fluir, você não vê o crescimento, você bate ali, está ali batendo, está ali explicando, fluindo, dá a impressão que a porta do coração está fechada, dá a impressão que a gente não quer abrir para Jesus entrar. Não é assim que acontece? É o que Jesus fala por intermédio de João, no capítulo 3, verso 20 de Apocalipse. A Bíblia diz lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então nós precisamos abrir o nosso coração por completo a Jesus. E o terceiro estágio, meus irmãos, o grão cheio de espiga. O grão cheio de espiga significa maturidade espiritual e os frutos em abundância na nossa vida. Já o estágio mais elevado é o crescimento, é as experiências da vida que a pessoa passa na presença de Deus. O cristão ele já está ali, né? Já foi socado ali como quando coloca um grão no pilão e soca ali no socador. Então o cristão, quando ele passa pelas provas, quando o cristão passa pelas lutas, pelos processos da vida, confiando em Deus, ele adquire maturidade, ele adquire crescimento, ele produz fruto de abundância. O fruto dele é reconhecido, as pessoas reconhecem, dizendo: aquele é uma mulher de Deus, aquele é um homem de Deus, ele ama, aquela ama, ele faz a obra, ele não tem interesse nas coisas dessa terra, nas coisas materiais. O negócio é fazer a vontade de Deus, a minha salvação real. Então nós temos essas etapas da nossa vida. Veja que tudo isso, essas três fases, revela que a vida cristã é um processo que ele é progressivo na terra, na vida do cristão, na vida da igreja, e não um processo que é instantâneo, estalamos o dedo e o negócio acontece. O que isso mostra para nós, meus irmãos? Que nós precisamos ter paciência. Nós precisamos entender o querer de Deus. Ter paciência, veja bem, não é deixar de perseverar. A gente tem que ser paciente, mas em meio à paciência nós precisamos ter uma vida perseverante. Precisamos estar de contínuo perseverando, com paciência, não querendo correr, fazer tudo no mesmo dia, na mesma hora, porque a vida para nós é longa nessa terra. O dia é longo, a semana é longa, os meses são longos, e se nós começarmos naquele entusiasmo de navio negreiro, o que vai acontecer? Nós vamos cansar, nós vamos fadigar, nós vamos querer férias, nós vamos querer retroceder, nós vamos querer abandonar o barco. Então por isso tem que ser um passo por vez, igual Jacó falou, tem que ser um passo por vez, para não cansar as mulheres e nem as crianças, no passo do gado, devagarzinho, até chegar aonde Jesus ele quer. E eu encerro o verso 29 do capítulo 4. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Meus irmãos, a ceifa ou a
as fases do crescimento, as fases que ela floriu, as fases do fruto, e então agora consolida tudo. Aquilo que estava no seu coração vai ser realizado, é o fim de todo o processo agora. Aí então você vai colher, vai se degustar, vai doar, vai vender, ou enfim, não sei qual é o processo. Só que isso, pela Bíblia, tem um significado. A consumação de tudo. Pode se referir conversão, pode se referir a conversão ou a frutificação do crente, do indivíduo, do ser humano. Porque quando Jesus ele diz para nós, dá fruto, e fruto digno de arrependimento, dá fruto, não é da noite para o dia. Eu aceitei Jesus hoje, eu já vou dar fruto. Não, o fruto demora, nós acabamos de ver aqui o processo. Então nós precisamos entender. Alguém vê, o marido aceitou Jesus hoje, aceitou Jesus hoje, continua fumando. Aceitou Jesus hoje, continua bebendo. Ué, você semeou a semente, ela já vai dar fruto. Então nós temos que esperar, tem que ter paciência, né? Eu falei, paciência e perseverança. Funciona dessa maneira, não jogue pedra na semente. Você não sabe o que a semente vai produzir. Ele é uma semente, está começando agora a brotar. Ela é uma semente, está começando agora. Se você jogar pedra, você vai matar o embrião. Você vai matar, vai morrer. Não tem sinal a semente. Não tem nariz. Segunda coisa, pode apontar para a colheita final o juízo de Deus. O dono da colheita é Deus. O dono da colheita é Deus, lá no capítulo 9, no verso 38 de Mateus, o Senhor Jesus ele diz bem assim: olha, rogai-vos para o Senhor da seara, para que ele envie mais ceifeiros para a sua seara. A seara é do Senhor. A seara é dele. A seara não é minha, não é tua, não é nossa. A seara é de Deus. Pois o dono de tudo é Deus. A palavra, meus irmãos, ela cresce no coração do homem, dia após dia. E tenha certeza que ela dará frutos visíveis, como você supostamente vê fruto na minha vida, eu vejo na tua vida, você também verá na vida do teu irmão, da tua irmã que está do teu lado. Lembre-se que eles estão começando agora. Nós já temos calo no cotovelo, ó, tempos de janela. Nós somos velhos de crente e tem gente que está começando agora. Então cuidado, não passe a régua no teu irmão como se estivesse passando em você. Você já viveu muita coisa. Você tem que produzir fruto, porque você já cresceu, você já é uma árvore ainda. Só que o teu irmão foi semeado agora, a semente foi semeada agora. Tem todo um processo. Então tenha paciência, espere que amanhã, mais tarde ou depois, ele chegará na estação ou no momento, no tempo de varão perfeito, pois todos nós um dia vamos ter que prestar conta diante de Deus de tudo. Amém? Que Deus, o Senhor, possa abençoar e que o reino de Deus continue crescendo em silêncio aqui nesse mundo, na nossa vida, na vida dos irmãos. Palmas para Jesus.